Temos aqui, para começar o nosso painel de improbidade, à minha esquerda o professor Matheus Bertoncini, doutor em Direito de Estado pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutor em Direito na UFSC, professor do Corpo Permanente do Programa de Mestrado em Direito da Unicuritiba, professor titular de Direito Administrativo da Unicuritiba e procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. À minha direita, o professor Rogério Gesta Leal, doutor em Direito, mestre em Desenvolvimento Regional, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, professor titular de Direito Administrativo da Unisc, professor da UNOESC, professor visitante da Universidade Túlio Ascarelli, Itália, da Universidade de La Coruña, Espanha, e Universidade de Buenos Aires, Argentina, professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, ENFAM, professor do mestrado em Direito da Escola de Direito da Fundação Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E o professor Vladimir da Rocha França, mestre em Direito Público pela UFPE, doutor em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, professor associado na UFRN. A primeira pergunta que nós temos para discutir hoje é quais os reflexos da LINDB, as alterações feitas na Lei de Introdução, na interpretação do artigo 10 e do parágrafo 1º do artigo 17, ambos da Lei de Improbidade Administrativa. O artigo 10 é aquele artigo, para quem não se lembra, que trata da improbidade por culpa. E o parágrafo 1º do artigo 17 é aquele parágrafo que proíbe a transação em ações de improbidade. Professor Matheus, mudou alguma coisa com a LINDB, a interpretação desses artigos? Pessoal, bom dia a todos, né? É um prazer muito grande para mim poder participar desse 33º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, né? Eu quero agradecer o convite que me foi formulado pelo nosso presidente do IBDA, professor Fabrício Mota, né? É uma alegria também, cumprimento também meus parceiros de mesa, né? O doutor Marcelo, o doutor Rogério, o doutor Vladimir. É uma satisfação muito grande poder participar com esses mestres, né, debatendo os temas que são mais relevantes do direito administrativo nesse congresso, né, um dos temas mais relevantes do direito administrativo nesse momento. Nós tivemos aí uma alteração, nós tivemos aí uma mudança, né, no direito administrativo com o advento da Lei 13.655, de 2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Uma lei que teve um foco fundamentalmente no direito administrativo, né, no direito público, e um foco mais intenso no direito administrativo e na forma de se interpretar o direito administrativo. Então, começando ali pelo artigo 10, né, porque são dois momentos, o artigo 10 e o parágrafo 1º do artigo 17. Então, no artigo 10 da Lei de Improbidade, nós temos: constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação, omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidos no artigo 1º da Lei de Improbidade. E o 28 da LINDB: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Eu acho que nós temos, com o artigo 28, alguns problemas. Tá? Primeiro é o alcance da norma. Eu andei pesquisando e eu apurei que nós temos, no mínimo, 3 posições quanto ao alcance do artigo 28. Ao projeto 359, que resultou na Lei 13.655, ela restringiu o alcance do artigo 28 aos advogados públicos, aos procuradores municipais, estaduais, federais, enfim, aos advogados públicos. No seguinte sentido, olha, esses advogados têm sofrido sanções em razão das suas opiniões
de seus pareceres, né? É preciso se restringir isso, exigindo-se para a punição deles o dolo ou o erro grosseiro, que seria uma culpa grave. Nós temos ainda a posição do Alcir Moreno e do Mauro Borges, que eu colhi no Conjur, que diz que já ampliou o alcance do artigo 28. O artigo 28 se aplica para o direito sancionador. Quando eu falo em direito sancionador, eu estou falando muito mais do que do direito administrativo sancionador, né? Estou falando, inclusive, do direito penal. E nós temos ainda o enunciado 20 do IDA, que foi encaminhado a todos, que foi entregue a todos, né, nesse congresso, que diz que esse 28 se volta a proteger os advogados públicos, né, tal como escrito no dispositivo, na perspectiva da responsabilidade civil do parágrafo 6º do artigo 37. Tá? Então, aquela ação regressiva, responsabilidade objetiva do Estado, ação regressiva contra o funcionário em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, esse é o entendimento do IBDA. Portanto, são 3 posições quanto à interpretação desse artigo 28. E aí nós temos uma outra questão, que é a seguinte: o que é erro grosseiro? Aí eu tenho 4 posições. Uma que diz o seguinte: erro grosseiro, ele se distancia, a posição do ministro Augusto Scherman, do TCU. O erro grosseiro é aquele erro, né, é aquela culpa que se distancia do esperado do agente público médio. Aí tem Pontes de Miranda, que diz que erro grosseiro é culpa crassa, magna, nímia. Então já é uma coisa muito mais intensa do que apenas o deslocamento da visão média, né, a ultrapassagem dessa visão média. Aí temos a posição do Fabrício Mota, que é o presidente do IBDA, nosso professor, e diz que erro grosseiro seria a conduta de descumprir deliberadamente norma jurídica, né? Com intensidade praticamente igual ao dolo, né? Uma questão de vontade de descumprir a norma. Portanto, eu não estou nem no âmbito já não estou no âmbito da culpa, a meu ver, né? E ainda nós temos o decreto federal, que tem aplicação somente à administração federal, é evidente, um decreto presidencial, que diz que o erro grosseiro é aquele manifesto, evidente e inexcusável. Eu acho que nós temos um problema aqui, afinal de contas, o que é erro grosseiro, né? O que eu diria a respeito? Eu acho que nós temos que fazer uma interpretação no seguinte sentido, é a partir da Constituição. Eu não vou interpretar a lei de improbidade a partir da LINDB, mas a partir da Constituição. O 37, parágrafo 4º, autorizou o legislador a estipular os atos de improbidade administrativa. Tá? E não estabeleceu que só haveria ato de improbidade doloso. Tá? A lei, o artigo 10, tem uma expressão no caput que é o malbaratamento. Só se malbarata o patrimônio público, que é o vender por preço vil, com prejuízo, desperdiçar, aplicar mal, né, também na forma culposa. Eu acho que isso se aproximaria um pouco à culpa grave. Só que no inciso 10 e no inciso 19 da lei, no artigo 10, inciso 10 e inciso 19, nós temos a culpa meramente, agir negligentemente, no inciso 10 do artigo 10, na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. E no 11, agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública, com entidades privadas. Então, eu acho que vale, a meu ver, a Constituição e a norma especial, que nós não tivemos a revogação desse agir negligentemente nesses 2 incisos. A norma não se dispôs a isso. Penso que o artigo 28 tem que ser interpretado restritivamente, tal como a professora de Pietro disse. Olha, ele foi criado para esse fim, né? Acho também que o artigo 10 tem que ser interpretado, já vou me encaminhando para finalizar minha participação, aos princípios constitucionais da economicidade e da eficiência, né? E
fazendo uma interpretação constitucional desses dois princípios constitucionais, eu não vejo como a gente possa admitir que o agente público possa culposamente, seja culpa comum ou culpa grave, causar prejuízo ao patrimônio público sem qualquer tipo de sanção, porque é disso que se trata, né? Desperdiçar patrimônio público, desperdiçar o patrimônio público ofende a economicidade, ofende a eficiência, né, ofende a indisponibilidade do interesse público. Então, a meu sentir, o artigo 10 continua preservado, né, na sua integralidade, não tendo sofrido o impacto desse artigo 28 da LINDB. Obrigado, professor Marcelo. Eu não sei se nós podemos falar depois do artigo 17, mas Claro. eu acho que seria, acho que seria interessante falarmos sobre o artigo 10 primeiro. Não sei se sugeriria essa metodologia, porque são duas questões muito complexas, né? Para a gente não confundir os argumentos. Sugeriria isso, professor Marcelo. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Então veja que, em momento algum, o artigo 28 da LINDB fala em agente em parecerista, né? E ele menciona decisões ou opiniões técnicas, ou seja, na minha visão, ele se estende a qualquer opinião técnica e a qualquer decisão, né? Qual seria o seu entendimento em relação a isso? Há temas como este que estão sempre na agenda de nós, né, que trabalhamos com direito, né, de nós que trabalhamos com administração pública, não é? E este tema é um tema que está, a meu juízo, e muitas vezes não vejo esse destaque. Este tema está na base de uma discussão anterior e, a meu juízo, mais profunda, resgatando aqui o nosso mestre Celso Antônio, que é o tema da res publius, né, da coisa pública, né, do interesse público, né, do bem jurídico indisponível, que é o interesse, o patrimônio e a gestão pública, né. Isso que nós não podemos perder o foco quando estamos trabalhando temas como improbidade administrativa ou temas como a nova legislação de interpretação de normas de direito público, aqui especificamente pelos termos da Lei 3.655 de 18. Eu tenho dito isso, tenho escrito isso também, algumas coisas. Eu tenho uma posição muito refratária a essa legislação, de muita inquietação e de muita dúvida sobre essa nova legislação, né? Acho que ela tem alguns aspectos positivos e também acho que ela tem alguns aspectos negativos. Alguns deles se projetam para essa pergunta em especial, com o destaque que o Marcelo trouxe. E que inquietações são essas, ou que dúvidas são essas, né? Aliás, no que tange ao campo do direito, né, nós temos que ter sempre esse posicionamento de inquietação reflexiva, não é? Sempre tentar verificar todos os âmbitos, todas as perspectivas que estão na base de qualquer provocação jurídica, principalmente essas que envolvem interesses dessa natureza. E aqui, em especial, nós temos que entender como é que essa lei surge no cenário brasileiro. Essa lei surge no cenário brasileiro, estamos falando da 13.655, a LINDB, ela surge no cenário brasileiro com uma conotação, a meu juízo, é muito particular, a minha perspectiva, com uma conotação absolutamente mercadológica, trabalhando com uma lógica de lex mercatória, na qual não se faz uma diferenciação sobre a natureza jurídica dos bens envolvidos aqui, na qual não se distingue o patrimônio e o interesse e os interesses que estão presentes aqui por conta do interesse público, e se coloca todos os interesses, todas as perspectivas de problemas e, eventualmente, conflitos jurídicos, como se tivessem estatura normativa igualitária ou de importância simétrica, né? Porque se fala sobre a possibilidade de transações, conciliações, composições de interesse, perdão e possibilidade de afastamento de irregularidade cometida, desde que com isso se busque uma composição do conflito de maneira mais célere, de maneira mais ágil e de maneira mais, aspas, satisfativa a todos os interesses. Não é tão fácil assim.
principalmente no país em que o patrimônio público se vê violado e corrompido todos os dias por uma estrutural e paradigmática cultura de corrupção reiteradamente posta na nossa sociedade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já tem apontado para essa discussão, principalmente sobre a questão do 10. E ainda de forma extremamente, de uma certa forma, dividida, segundo a turma com o ministro Benjamin, tem insistido nessa questão da culpa, que ela tem que ser apreciada da sua perspectiva ampla, lato sensu, no sentido de que a responsabilidade sobre improbidade administrativa em face dos bens que protege tem que ser mantida a todo custo, e que sobre ela é preciso, sim, exigir-se que os gestores públicos tenham responsabilidades ampliadas por conta de cargos e funções que exercem. Aí vem a lição, de novo, do mestre Celso, né? É muito mais bônus do que ônus o exercício da gestão pública, e, por conta disso, o conceito de culpa aqui não pode ser restrita, como quer se fazer, e por isso que eu entendo que não há associação entre a LIMD e as disposições do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, não há associação alguma, porque seria novamente restringir o âmbito de responsabilidade sobre patrimônio e interesse indisponível, que é o público, e interpretar que a responsabilidade por culpa somente grosseira ou dolo autorizaria a imputação objetiva e subjetiva da responsabilidade do gestor público. A meu juízo, seria, de novo, um retrocesso social, um retrocesso dogmático e jurídico, como foi, aliás, o artigo 11, que aí o Superior Tribunal de Justiça errou de maneira crassa, ao exigir que a violação de princípio da administração pública a ser caracterizado como improbidade só possa se configurar pela existência de dolo. Isso foi um retrocesso que só o Brasil fez. O Chile não tem a mesma legislação similar, não fez isso. O México não fez isso. O Uruguai, que é um país, guardadas as proporções, tem uma legislação duríssima nesse respeito, e tem que ser duríssima nesse respeito, porque, colegas, nós temos uma cultura de irresponsabilidade na gestão pública que é estrutural. Não há anjos operando no campo da gestão pública. Há pessoas absolutamente responsáveis, sim. Há pessoas sérias, sim, muitas. Entendo até que a maioria, mas aqueles que desestruturam com atos de corrupção sistêmica o patrimônio público brasileiro, o interesse público brasileiro, contaminam de tal maneira todo o sistema que ou nós temos mecanismos e ferramentas eficazes do gerenciamento desses interesses, ou nós vamos estar dando passos atrás numa perspectiva de reestruturação da República, como tanto imaginamos e queremos. Então, ao meu juízo, deve vencer essa posição da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, na perspectiva de que a responsabilidade por culpa no artigo 10 tem que ser ampliada, sim. É óbvio que com o devido processo legal, ampla defesa, com todas as garantias processuais e constitucionais que tanto nós lutamos, e o STJ hoje, o Supremo hoje está enfrentando matéria simetricamente importante, guardadas todas essas proporções e essas questões no campo da doutrina e da jurisprudência brasileira. Bem, a lei de introdução às normas de direito brasileiro, ela veio, pelo menos, ao meu ponto de vista, com uma pretensão de tentar racionalizar o controle da administração pública e afastar certos problemas de excessos, de abusos cometidos pelos órgãos de controle junto à administração. A lei de introdução, inequivocamente, teve uma repercussão na interpretação e aplicação da lei de improbidade administrativa. A primeira coisa, pelo menos assim, que do meu ponto de vista a lei de introdução reforçou, é a tese de que, no tipo do artigo 10 da lei de improbidade administrativa, é indispensável a comprovação da efetividade da lesão, nos termos do artigo 22, parágrafo 2º, quando diz, da lei de introdução, quando diz, na aplicação das sanções serão aplicadas a natureza e gravidade da infração e os danos que dela provierem para a administração pública. Então, não tem como se trabalhar no tipo do artigo 10 com qualquer tipo de lesão presumida, ou seja, é preciso que a lesão tenha efetivamente ocorrido. Do contrário, a redação do artigo 10 da lei de improbidade administrativa perde completamente o sentido, porque você tem a definição, você tem uma lesão ao erário público, você tem uma conduta comissiva ou omissiva de um agente público e que pode ter também a participação do administrado, e o nexo de causalidade entre essas duas coisas.
Mas é preciso que haja efetivamente essa lesão. E ao erário público. E aí não se pode trabalhar com uma interpretação ampliada do conceito de erário público que alguns propõem. Outra coisa também, eu vejo com repercussão da lei de introdução na questão da interpretação e aplicação do artigo 10, é que, em caso de mudança de interpretação ou orientação normativa, não há como se justificar a incidência do tipo do artigo 10. Se a autoridade tomou as decisões com base em interpretação, orientação consolidada da administração, e se depois foi comprovado que isso realmente causou um prejuízo, é claro que isso pode ensejar consequências do ponto de vista de, talvez, de responsabilização civil, mas não responsabilização por ato de improbidade administrativa. Até porque eu tenho um certo inconformismo quando se trabalha o ato de improbidade administrativa sem se levar em consideração que uma das sanções mais duras que ela tem, que esse ato tem, é justamente a suspensão dos direitos políticos, que é um direito, você tem um rol que compõe o nosso rol de direitos fundamentais e praticamente deixa o sujeito no ostracismo na participação democrática. Não é coisa pequena. Porque a gente sempre associa a questão da privação da liberdade do patrimônio, mas essa questão da suspensão dos direitos políticos, que é uma sanção gravíssima que você no ato de probidade, a gente tem que levar em consideração até para evitar excessos na aplicação dessa norma. Outra coisa, a repercussão da lei de introdução, é que também tem que se levar em consideração qual era a orientação geral, usando a terminologia, vigente no tempo em que o ato foi praticado. Se realmente houve a lesão, mas se realmente se seguiu, isso não pode, isso também afasta a incidência da norma veiculada no artigo 10. Eu ia falar com relação ao do aspecto do artigo 17, mas seguindo a sugestão do professor Matheus, vou deixar mais para frente. Mas, com relação à culpa, eu tenho, digamos assim, sérias restrições com relação àquela gradação de culpa que muitos defendem. Culpa grave, leve, levíssima, média. Eu prefiro trabalhar com os conceitos que nós já temos positivados, tanto na legislação penal como na legislação civil. Ou seja, o tripé negligência, imperícia e imprudência. Eu acho que essa variação de culpas é uma coisa que mais atrapalha do que ajuda. E pode vir para os dois lados. Tanto para você ter uma repressão psicótica do ato de improbidade administrativa, como também uma absolvição graciosa da mesma conduta. Então, eu acredito que a gente tem que se afastar desse tipo de parâmetro. Outro ponto de vista que eu tenho com relação a isso é o seguinte, é que não há restrições na culpa. O artigo 10 fala em culpa. Então, se fala em culpa, ele remete aos conceitos jurídicos positivos que já existem de culpa. Negligência, imperícia ou imprudência. E no caso do artigo 28, quando ele fala que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões técnicas em caso de erro grosseiro, esse dispositivo ele não se aplicaria especialmente ao artigo 10, porque o artigo 10 é norma especial antiga, e já prevê essa estrutura de culpa. E eu não vejo maiores problemas com relação a isso. Pelo menos assim, é meu ponto de vista e, claro, que submeto aqui o debate e a divergência naturalmente. Levando em consideração que o principal é a prevenção do ato ilícito e a forma de restauração da juridicidade com o menor tumulto possível. Se existe um mecanismo de compensação de acordo, então, nesse aspecto, eu acredito que sim, ele vale para qualquer tipo de processo, qualquer tipo de direito, de qualquer tipo de sanção. E a sanção, no caso, pela prática de ato de improbidade administrativa, não seria diferente. Então, eu acho que o artigo 17, parágrafo 1º, realmente ele perde o sentido nesse contexto. Agora, eu teria um argumento a mais. A própria Constituição Federal, ela favorece e privilegia a resolução pacífica de conflitos, o acordo, o ajuste, a transação. Pelo menos com relação aos aspectos patrimoniais da coisa, isso pelo menos deve ser levado em consideração. Pode-se, digamos assim,
não se abrir mão com relação à suspensão dos direitos políticos ou com relação às restrições de acesso a benefícios públicos ou a cargos públicos. Mas eu acredito que com relação a, pelo menos, aos aspectos pertinentes ao erário público, já que a gente está discutindo o artigo 10, eu não vejo maiores problemas com relação a isso. De certo modo, não deixa de ser um reflexo cultural que, como a gente tem uma certa frustração com um determinado modelo jurídico de controle, aí se cria um modelo jurídico de controle alternativo na esperança de que ele vai superar os problemas do modelo que foi frustrado. Aí o modelo 2 fracassa, aí a gente cria o modelo 3, sem levar em consideração que o ideal seria, pelo menos do meu ponto de vista, você ver o que está funcionando de errado no modelo de controle e, assim, trabalhar na sua melhoria. Pelo menos é o ponto de vista que eu defendo com relação a isso. Pelo menos, ou seja, sintetizando, pelo menos com relação aos aspectos pertinentes ao erário público, eu acredito que é perfeitamente possível o uso de mecanismo de transação ou compensação. Pode-se não abrir mão com relação às sanções, mas do contrário, isso acaba gerando um excesso na restauração da juridicidade. A teoria geral do direito vai explicar que nós temos que fazer uma leitura conforme a Constituição desses dois dispositivos. A LIMD é lei geral. 2, a lei de improbidade administrativa é lei especial. Se isso nós associamos às disposições do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que trata da improbidade administrativa, e aí com estatura constitucional vinculante, e que diz que os atos de improbidade administrativa importarão, não diz poderão importar, importarão, em suspensão de direitos, em garantia, bloqueio ou blindagem de patrimônio para ressarcimento de danos causados à fazenda. A conclusão que eu posso chegar é a de que, a meu juízo aqui devo chegar, é a de que não há que se falar em composição, negociação, exclusão de irregularidade ou de contencioso envolvendo atos relacionados à improbidade administrativa. Porque trata-se de bem jurídico, repito, indisponível, com estatura constitucional conformativa, que tem legislação especial regulando a matéria e disciplinando especificamente aqui não ser possível trancar a ação ou compor a ação nas situações que caracterizadas ou efetivadas a improbidade administrativa. E, portanto, nós teríamos aqui um impeditivo dessa estrutura normativa e dessa vinculação constitucional para tornar convergentes essas duas disposições que a pergunta apresenta. Mas nós estaremos abrindo aqui, talvez, uma possibilidade, inclusive já enfrentada a latere por jurisprudência de tribunais superiores, sobre a transação de eventual improbidade administrativa de menor potencial ofensivo, dando a improbidade administrativa como espécie de corrupção que é, uma certa natureza bagatelar, uma certa tolerância a determinados atos de improbidade, que seriam improbidadezinhas, que seriam atos de violação do interesse público disponível de menor potencial ofensivo. Mas não se trata disso. Aqui, de novo, nós perdemos o foco no quê? Naquilo que estamos querendo proteger, que é o patrimônio, o interesse e o bem público, que, historicamente, nesse país, sendo vilipendiado por gestões irresponsáveis, negligentes, imprudentes, algumas até imperitas, e que, efetivamente, agora ingressam, com base numa lógica mercatória, num campo de negociação e composição possível por níveis de subjetividade até incontroláveis. Daqui a pouquinho, a improbidade administrativa não vai ser mais nem ilícito. Atos nulos de pleno direito por violação de bens indisponíveis não vão existir mais. Falta um passo para isso. Então, me parece que não são convergentes, tratam de legislações com escopos distintos e com estruturas normativas constitucionais conformatórias distintas. A lei de improbidade administrativa tem a sua autonomia e importância singular
principalmente nessa quadra histórica, e, portanto, não admite essa convergência. Houve uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público admitindo transação em ações de improbidade, né? Qual seria, então, diante dessa existência dessa resolução, né, a sua opinião acerca do tema? Eu acho que as posições são muito distantes, né? A posição do professor Rogério, do professor Vladimir, e aquilo que eu penso a respeito do tema do parágrafo 1º do artigo 17 e a LINDB. Né? Antes, eu até gostaria de trazer para vocês uma lembrança. Né? Eu em 1989, finalzinho de 88, começo de 89, eu era promotor de justiça na comarca de Alto Piquiri, lá no estado do Paraná, e me deparei com um inquérito de furto, que eu tive que ligar para a Corregedoria do Ministério Público para perguntar o que fazer, porque fazer aquilo que seria o meu trabalho como promotor era contrário ao meu sentimento de justiça. O sujeito furtou 3 galinhas, cidadezinha pequena, furtou 3 galinhas, fez uma galinhada para os amigos e convidou, inclusive, o dono das galinhas para a galinhada. Eu acho que foi mais uma sacanagem do que outra coisa. O corregedor, o assessor do corregedor-geral disse o seguinte: Matheus, a ação penal é indisponível. Você é obrigado a denunciar. Eu tive que denunciar o ladrão de galinha. E o juiz teve que condenar o ladrão de galinha. 30 anos depois, essa semana passada, eu me deparei com uma ação de improbidade administrativa, parágrafo 1º, artigo 17, nessa visão da obrigatoriedade. Porque acontecem as coisas no interior, gente, vocês sabem disso, quem é do interior em especial, o pessoal vai no Ministério Público, vai nas promotorias. Os adversários políticos não querem nem saber, eles fazem representações, né, escrevem um tratado por qualquer coisa contra os seus adversários políticos e muitas vezes você não tem uma solução formal para o problema. Não tem uma solução real para o problema. O prefeito foi denunciado pelos adversários porque ganhou a eleição, houve a compra de um veículo para o seu uso pessoal e ele mandou emplacar o veículo pagando a placa, colocando o ano do seu nascimento, 48, e o número do seu partido, 13. Esse prefeito foi condenado, foi denunciado, foi processado por ato de improbidade administrativa, por uma placa, foi condenado a multa civil, proibição de contratar com o poder público e 5 anos de suspensão dos direitos políticos. Eu me lembrei da denúncia que eu fiz contra o ladrão de galinha. Tá? Eu oficiei nesse processo, não sei qual vai ser a posição do TJ Paraná, como procurador de justiça, dizendo não houve ato de improbidade administrativa. Isso não é ato de improbidade administrativa. Isso não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então esse parágrafo 1º é péssimo, porque ele é um parágrafo velho, do positivismo jurídico duro, que não tem o mínimo de sensibilidade para a realidade social. Ele não se aplica à realidade de hoje. Eu acho assim, a LINDB, na verdade, o artigo 26 da LINDB não trata dessa matéria. Esse artigo da LINDB tem o seu foco na atividade administrativa. Se nós fizermos a leitura da disposição, nós vamos encontrar ali, artigo 26, esse dispositivo não é dirigido ao juiz. Portanto, eu não tive alteração do parágrafo 1º por conta da LINDB. Mas a questão é outra. Eu até pediria ali no fundo e colocasse os dados para mim, por gentileza, no PowerPoint. Eu acho que nós temos várias questões. A primeira, houve uma mudança na legislação processual civil nova, que veio, como lembrou o professor, no sentido da Constituição. Ou seja, o CPC hoje diz assim: o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual de conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.
A Lei 7347 de 85, que hoje, expressamente, no artigo 1º, diz que a ação civil pública se destina à proteção do patrimônio público. E aí nós temos o termo de ajustamento de conduta na mesma lei, né, que é possível ser aplicado também às questões de patrimônio público. Como é que o Ministério Público vem trabalhando hoje a questão da improbidade? Gente, como lembrou o professor Rogério, nós temos bagatelas, nós temos questões pequenas e também temos questões grandes. O Ministério Público, pela resolução do Paraná, regulamentou numa resolução interna essa questão dos TACs, na resolução número 1 de 2017. E, a partir daí, o Ministério Público do Paraná começou, os seus promotores, a resolver pequenos casos de improbidade, desde 2017, nas promotorias. Essa resolução do MP exige a participação do advogado na defesa do seu cliente no inquérito civil. Essa resolução exige que esse acordo seja submetido ao Conselho Superior do Ministério Público para ser homologado pelo Conselho. Portanto, com controle da atuação dos promotores de justiça nessa seara. O resultado vocês estão vendo. Homologação de TACs, como fundada nessa resolução, matéria de improbidade. Foram 567 TACs desde 2017. No lugar de nós aguardarmos julgamentos por 7, 8, Marcelo falava de um cliente dele, né, que há 6 anos não teve nem instrução no processo, nós estamos resolvendo isso nas promotorias, sempre com a participação dos advogados e o controle do Conselho Superior do Ministério Público. Ressarcimento, 6.800.000. Multa civil, 9.172.000 acordadas no TAC. Homologação de acordo de leniência. Nós estamos fazendo acordos de leniência, porque não é porque o acordo de leniência, a lei anticorrupção fala do acordo de leniência só pela pessoa jurídica. E o Ministério Público não pode fazer? É evidente que pode fazer. O Ministério Público Federal vem fazendo porque está no sistema. O Ministério Público investiga, é o autor por excelência da ação civil pública, pode fazer TACs, né? E não vai poder fazer acordo de leniência. Isso foi regulamentado também. Resultado, 49 milhões de ressarcimento e 21 milhões de multa. O Conselho determinou diligências no TAC porque não tinham sanções. Não só o ressarcimento, também como sanção. Ressarcimento e sanção determinadas nas diligências. E houve rejeição de TACs sem sentido. TACs que não poderiam ser produzidos pelas promotorias com rejeição delas pelo Conselho Superior do Ministério Público. Resultado prático, 57.740.000 reais nos cofres públicos e 30.700.000 reais de multa também depositadas nos cofres públicos. Nós estamos fazendo isso no Ministério Público do Estado do Paraná. Resolvemos aí mais de 600 casos sem a necessidade de uma ação civil pública, muitas delas ações modestas, cujo resultado, na prática, seria muito semelhante ao alcançado nos termos de ajustamento de conduta. E é interessante fazer uma referência aqui a vocês, à resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, resolução 179, que regulamentou o parágrafo 6º do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, a celebração de compromisso de ajustamento de conduta com o Ministério Público é cabível, parágrafo 2º do seu artigo 1º, o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário. Então, é obrigatório o ressarcimento, é bem naquele sentido, né, na questão do artigo 10, e da aplicação de uma ou algumas das sanções previstas em lei. Ou seja, nós estamos resolvendo, não por meio de um acordo em que o Ministério Público abre mão de uma parcela do direito que é indisponível, como lembrou o professor Rogério, mas aquela é a solução justa para o caso concreto, ressarcimento e mais alguma sanção, né? E uma ou algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou o ato praticado. Então, o Conselho Nacional regulamentou os TACs, tá? Inclusive em matéria de defesa do patrimônio público, inclusive em matéria de improbidade administrativa. Se Deus quiser, eu nunca mais vou ver ação de improbidade proposta por prefeito que mandou emplacar um veículo.
Tá? O novo Código de Processo Civil disciplinou no direito brasileiro a tutela de evidência. E eu gostaria de acrescentar aqui um aspecto que, na verdade, o novo Código de Processo Civil, ao tratar da tutela de evidência, ele tornou a tutela de evidência algo, embora factível, mas algo bastante difícil, no sentido de sujeito a requisitos bastante específicos. O artigo 311 do CPC, ele inclusive diz o seguinte, que somente nas hipóteses dos incisos 2 e 3 é que o juiz pode decidir liminarmente. E a hipótese do inciso 2, especificamente, que eu acho que teria relação com a questão da improbidade administrativa, diz o seguinte, que para a tutela de evidência depende de as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, é aí que surge o dilema. É necessário mudar esse entendimento firmado pelo STJ anteriormente com o novo Código de Processo Civil, professor Rogério? Bem, eu tenho que eu acho que há mais convergências do que divergências aqui, especificamente nesse ponto envolvendo a chamada tutela de evidência e os termos do tema repetitivo 701, né, do STJ. Esse tema 701, ele tem como base, digamos assim, de formatação preambular, ele tem como base o recurso especial 1366-721 da Bahia, da relatoria do Napoleão Maia, que justamente abordou de forma ampliada o que esta possibilidade de se encontrar mecanismos de urgência como esses estabelecidos nesse recurso e no tema repetitivo, viabilizando o que a lógica do periculo in mora pro societate, envolvendo situações patrimoniais ou envolvendo bloqueios de patrimônio ou ainda envolvendo indisponibilidade de bens quando presentes efetivamente indícios, né, que aí são aferidos, é claro, no âmbito do devido processo legal, presentes indícios de responsabilidade na prática do ato de improbidade. E por que isso acontece no tema repetitivo 701? É por isso que é importante nós não nos contentarmos com a ementa do tema ou dos temas, mas verificar as razões de justificação e de fundamentação que levaram até ele. E esse recurso especial 1366-721 é paradigmático nesse sentido, porque ele foi o centro neural da formatação deste, a meu juízo, adequado tema repetitivo. Qual é a base de sustentação desse tema repetitivo? É de que existem, dentre outras coisas, existem duas que precisam tomar relevo em termos de responsabilidade em âmbito de improbidade administrativa. Uma é a responsabilidade do dano causado ao interesse, ao patrimônio, à administração pública. Essa é uma questão. Que vai envolver, por exemplo, as questões que foram trazidas aqui pelos taques do Ministério Público, que eu tenho simpatias e reservas. 2. Então, essa questão patrimonial, ela pode sofrer com as devidas cautelas, lembrando que a resolução não é lei, com as devidas cautelas, ela pode ter, sim, avanços, e acho que importantes, desde que controlados publicamente, no sentido da sua adequação, da sua proporcionalidade e razoabilidade em termos de reparação dos danos provocados pelos atos ímprobos. Essa é uma dimensão que o 701 representa. Mas tem uma outra dimensão, que é a responsabilidade do agente. É a responsabilidade do agente, a responsabilidade política do agente, jurídica e política do agente, que a lei de improbidade quer muito proteger. Aliás, a Constituição do 37, parágrafo 4º, por isso que eu citei. Onde é que está o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que diz que importará nos atos da atividade,
nos atos de improbidade, suspensão de direitos, blindagem de patrimônio e também responsabilização de dano. Quer dizer, o agente público que corrompe, que viola, que defrauda os interesses da administração pública, faz um TAC, paga o dinheiro, devolve o patrimônio, mas é a sua responsabilidade pessoal enquanto mundos públicos. E a sua responsabilidade pela quebra de confiança na condição de gestor público. Vamos esquecer esse negócio? Vamos deixar de lado? Ele vai se eleger amanhã de novo. E amanhã vai fazer de novo. E vai pagar de novo. Então, este tema do 701 está presente. A meu juízo, ele é convergente para a dimensão da tutela de evidência, todavia, de forma não vinculativa. Por quê? Porque a tutela de evidência, aliás, como disse há pouco aqui o Marcelo, ela está cerrada, fechada em disposições de incisos que lhe delimitam a concreção. A tutela de evidência só poderá acontecer nos 4 incisos. Claro, tendo 2, um nível de subjetividade maior em termos de tutela de urgência, ok, mas ainda fechado naqueles 4 incisos. Diferente do tema repetitivo 701, que abre, que amplia a possibilidade de blindagem patrimonial, de responsabilidade patrimonial cautelar, justamente em nome da defesa de um interesse do bem que está sendo protegido nesse particular. Então, há convergências, há simetrias, mas são simetrias que não são restritivas. Ainda a perspectiva jurisprudencial do tema repetitivo 701 é mais ampla e merece continuar sendo mais ampla. Eu tenho uma réplica para fazer para o professor Rogério, mas eu vou deixar lá para o final para a gente não... para a gente optimizar, até porque existe uma terceira pergunta a ser levada em consideração. Quando foi proposta a pergunta, eu confesso que eu fiquei meio receoso de fazer qualquer consideração, porque eu não sou processualista. Então, eu tenho minhas seríssimas limitações com relação a isso. Mas, dentro das minhas limitações, a impressão que eu tenho é a seguinte. É só uma impressão. Se eu estiver falando alguma grande bobagem, fiquem à vontade para me reprimir impiedosamente. A questão é basicamente o seguinte. A impressão que eu tenho é que esse tema repetitivo, de certo modo, criou uma espécie de tutela de evidência antes do Código de Processo Civil. É a impressão que eu tenho. Eu posso estar falando uma grande bobagem. É a impressão que eu tenho. E pelo que eu examinei, pelo que eu estudei, pelo que eu li dos textos legais e recorrendo à doutrina processualista, a decretação da indisponibilidade dos bens é uma medida de natureza cautelar. Não se trata de uma sanção, até porque ela visa justamente buscar a efetividade de uma das sanções mais fortes, que é justamente a restauração do patrimônio público, ou seja, o ressarcimento. Então, eu não vejo assim muito engessado. Eu acredito que a decretação da indisponibilidade dos bens, ela pode ser dada em sede de tutela de evidência, se observado o requisito do artigo 331, se estiver perfeitamente documentado isso, como também pode ser estabelecido a decretação da indisponibilidade dos bens, seguindo-se a tutela cautelar já prevista no Código na Lei de Improbidade e aplicando-se a dinâmica do Código de Processo Civil. Então, eu acredito que dizer que a decretação de indisponibilidade dos bens necessariamente vai ser em sede de tutela provisória de evidência, ou que a decretação da indisponibilidade dos bens necessariamente deve ser em sede de tutela provisória de urgência, eu acredito que é engessar demais a coisa, até porque tem que se levar em consideração caso a caso, situação a situação. Mas eu entendo que, para se conceder a decretação de indisponibilidade dos bens, usando a técnica da tutela provisória de evidência, faz necessário que, rigorosamente, todos os requisitos do artigo 331 sejam observados. Agora, isso não impede que a decretação possa também ser feita através do sistema de cautelares simples. Porque, ao ler o tema, é como se ele confundisse o perigo na demora com o juízo de probabilidade ou com a fumaça do bom direito. A impressão que eu tenho é essa. Eu acho arriscado a gente trabalhar em questões patrimoniais com presunções de lesão. Uma coisa é a gente trabalhar com direitos da personalidade, onde a gente, sim, é da própria dinâmica da lesão
ao direito da personalidade a presunção de que houve o dano. Mas quando a gente trabalha danos patrimoniais com a lógica da presunção, a gente corre o seríssimo risco de gerar excessos por parte dos órgãos de controle. Então, concluindo, eu diria, o tema repetitivo 701 deve ser revisto? Ele deve ser readequado até mesmo para a sua fundamentação. Mas, como eu disse, a impressão que eu tenho é como se o STJ tivesse, nesse tema, antecipado algo que o Código de Processo Civil colocou. E o que ele chamou de juízo de probabilidade, de acordo com os processualistas, ele chamou de película in mora presumido. Pelo menos assim. Com todas as minhas limitações no campo do direito processual, é o que eu teria a dizer com relação a isso. Até porque o Código de Processo Civil, ele é muito novo, muito recente. Então, nem os processualistas estão entendendo direito o próprio Código de Processo Civil. Imagine nós, miseráveis administrativistas. Né? Ele se antecipou à criação da tutela de evidência, mas no momento em que ele chamou aquilo de tutela de evidência, a partir do momento que o ordenamento jurídico passou a disciplinar a tutela de evidência, então ele fica limitado às hipóteses do ordenamento jurídico. Obviamente, existe também a possibilidade cautelar, né? Mas ao usar a tutela de evidência, fica limitado pelo 311 do CPC. Professor Matheus. Em relação a essa questão, eu vejo que nós temos uma interpretação do STJ, né, desse tema da lei de improbidade administrativa, onde o STJ realmente se adiantou ao legislador processual civil, né, e construiu uma tutela de evidência específica no caso da lei de improbidade administrativa. Foi uma construção da jurisprudência e eu acompanhei isso muito claramente na medida em que o nosso tribunal no Paraná, ele só decretava indisponibilidade de bens quando ficasse comprovado, né, o perigo da demora, o perigo in mora. Então nós recorremos dezenas de casos, né, o STJ mantinha o posicionamento da necessidade do fumus e do periculum, né, e isso naturalmente não era em consonância com aquilo que nós entendíamos do Ministério Público em relação ao problema da lei de improbidade administrativa, porque ela cuida de uma questão central e importantíssima para a coletividade, que é o patrimônio público, cuja natureza é indisponível, né? Inclusive, nos TACs que estão sendo realizados, não se discute o patrimônio público indisponível, não se faz acordo para se reduzir valor, né, do valor da indenização, tem que se aplicar também alguma sanção da lei de improbidade, etc. E eu acho que a evolução da jurisprudência do STJ, que foi construída a partir de uma provocação muito intensa do Ministério Público, essa construção tem que ser preservada. Porque é uma construção focada na lei especial, que é a lei de improbidade administrativa. Então, o CPC, ele não interfere na análise que o STJ fez. Então, no comando do artigo 7º, diz o STJ, da Lei 8429, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática do ato de improbidade que cause dano erário, estando o perigo in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Exatamente no sentido explicado pelo professor Rogério Gesta Leal. O perigo in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, né? É o pró societate, representada pelo requerente na medida de bloqueio de bens, porquanto a Corte Superior já apontou o entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba, lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do artigo 7º, que fala da indisponibilidade de bens especificamente da Lei 8429/92. A lei de improbidade, diante de velozes tráfegos ocultando ou dilapidando patrimônios possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento erário e a devolução do produto do enriquecimento ilícito por parte do ímprobo, criou essa medida.
Então, o STJ foi muito bem, muito feliz nessa interpretação específica da lei de improbidade administrativa no que tange a essa medida. E eu falo, gente, da minha condição, né, de membro do MP que atuou nas ações de improbidade e que continua atuando agora em segunda instância. Tivemos casos concretos, né, de ação de improbidade proposta contra a ímprobo que foi com pedido de indisponibilidade, professor Rogério, que resultou na frustração da medida. Por quê? Porque o réu soube da distribuição do processo e eletronicamente limpou a conta corrente dele. É o que o STJ detectou aqui. Então, esse trabalho, nós precisamos dessa medida na proteção do patrimônio público. Nós não podemos querer, eu sempre falo isso, né? Nós não temos um Estado onipresente, um Ministério Público onipresente, onde o promotor possa acompanhar a vida dos réus. Isso não existe, gente. Isso é impensável, né? E o patrimônio público precisa ser protegido com medidas dessa ordem, porque, caso contrário, o autor dos grandes atos de improbidade administrativa, né, dos grandes casos de corrupção, ele está preocupado em enriquecer ilicitamente. Ele não está nem aí com os interesses públicos. E as medidas precisam ser efetivas para que a gente tenha efetivamente essa proteção e o ressarcimento do erário. Então eu penso que esse entendimento do STJ tem que ser preservado. Eu acho que ele é absolutamente consonante, né, com o que dispõe a lei especial, que é a lei de improbidade administrativa, e enquanto o CPC trata desse tema, mas numa perspectiva mais geral. Se a gente lembrar do Código de Processo Civil de 73, do artigo 273, que tratava das cautelares inominadas e das medidas de urgência sob o princípio do juízo de verossimilhança para ações de urgência, para bloqueio ou blindagem de patrimônio, naquelas situações em que a verossimilhança apresentava o risco do perigo da mora, esta disposição do CPC de 73, assim como simetricamente poderíamos fazer referência à ação monitória, que tem a mesma direção, no CPC antigo de 73, sob esta legislação, a jurisprudência brasileira evoluiu, cresceu muito, avançou muito no âmbito da proteção de determinados interesses que ainda não estavam consolidados pela dicção de sentença julgada, transitada e julgada, sentença judicial transitada e julgado. E com base nesse 273, cansamos de fazer o quê? Garantias envolvendo a proteção de direitos que estavam sob o risco de esfumaciamento. Então, nós temos uma cultura processual, a meu juízo, inclusive, muito mais consistente, com base nas disposições, por exemplo, do 273 do CPC antigo, do que com base nesse Instituto da Tutela de Evidência, que, na verdade, foi uma importação norte-americana, que lá funciona por conta da flexibilidade jurisdicional que possui a magistratura, e menos aqui por conta do rigorismo formalístico que nós temos no campo, principalmente do processo civil e do processo penal. Principalmente agora, pegando o gancho do Matheus, que, na verdade, o escopo dos atos ímprobos não se restringe a enriquecimento. A moeda da corrupção hoje não é mais o dinheiro só. É a troca ilícita de influência, é a troca de favor, é as promessas, são as redes de articulação e de compadrio para atividades formalmente lícitas ou ilícitas. Então, o dinheiro já não é nem mais a moeda central. O enriquecimento patrimonial não é nem mais a moeda central da corrupção hoje ou da improbidade. Eles se tornaram difusos, inclusive com mais dificuldade de quê? Investigação, persecução e responsabilidade. Mas nem falo disso porque esse ainda deixa rastro. Mesmo na Deep Web e Dark Web, ainda tu encontra rastro deles. Mas tem relações de improbidade, de corrupção, lato sensu, que se estabelecem a partir de vínculos de difícil identificação, porque difusos em termos de materialidade. É a troca de favor, de influência, o nepotismo invisível. Essas coisas hoje são complicadíssimas, que tu vai conseguir descobrir como? Através de mecanismos de investigação mais sofisticados, que se aproximam do limite tênue de invasão de privacidade e intimidade, que é um outro tema complicado para a discussão. Bom, a terceira pergunta é: a lei de abuso de autoridade reposiciona a utilização da ação de improbidade administrativa. Se a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas
não configura abuso de autoridade, o erro de hermenêutica pelo agente público controlado pode configurar improbidade? A palavra ao professor Matheus. Por exemplo, muitas questões que nós enfrentamos na lei de improbidade administrativa, muitos problemas que a jurisprudência já detectou, né, que o próprio Ministério Público tem percebido, não tem tido uma resposta adequada do parlamento. Isso é péssimo. Então, nós tínhamos que pensar na reforma da lei de improbidade administrativa, na preservação do seu conteúdo, e de uma reforma legislativa pontual, né, para melhorar a lei de improbidade administrativa. Se a lei de improbidade administrativa tem alguns problemas, e ela tem problemas, o legislador tem que ir direto aonde há o problema. Não tem que criar uma lei geral de interpretação, como é o caso da Lindbe, que para mim não tem sentido. Nós temos que dispor na lei de improbidade administrativa uma forma mais apropriada de como sancionar cada um dos atos de improbidade administrativa. Inclusive, os atos culposos. Olha, no ato culposo, eu não vou aplicar a suspensão dos direitos políticos, por exemplo. Eu não vou aplicar a proibição de contratar o poder público com o poder público. Eu vou destacar os tipos culposos, né, especificamente. Vamos resolver o problema da bagatela na lei, na própria lei, estabelecendo. É possível se fazer tax, né, no 10, mas não é possível no 9, no enriquecimento ilícito. Sabe, esse tipo de coisa que o legislador não tem produzido. Aí ele fica fazendo a coisa por fora. Eu não mexo na LIA, mas eu crio uma lei, a Lindbe, né, que eu tenho muitas dúvidas quanto à utilidade dela e à própria constitucionalidade dessa lei. Ou eu crio uma lei de abuso de autoridade, porque eu estou descontente em sofrer tantos processos de improbidade administrativa. O CNJ tem catalogadas 22 mil decisões desde 2008, definitivas. Então, alguma coisa está errada. Não adianta a gente ameaçar os juízes, ameaçar os promotores, ameaçar os delegados de polícia. A gente tem que criar, e o professor Rogério falava, conversávamos sobre isso, nós temos que tocar no problema central, que é a cultura de corrupção que nós temos no Estado brasileiro, que nós temos que vencer, e para isso nós precisamos de instrumentos adequados para esse fim. Nós não precisamos, no Brasil, de uma lei que segure a atuação dos promotores, juízes e delegados em matéria de combate à corrupção. Nós precisamos estabelecer limites a essa atuação, definindo na legislação quais são esses limites. É evidente que há sempre um grau de subjetividade, né? Mas o que nós não podemos fazer é ficar nessa briga sem sentido entre instituições. Né? O professor José Eduardo Faria, da Universidade de São Paulo, escreveu um artigo na Folha de São Paulo já há algum tempo, falando do confronto de transatlânticos. De um lado, o legislativo e o executivo, e do outro lado, o judiciário e o Ministério Público. Confronto de transatlânticos. Isso não termina bem, gente. Isso não termina bem. Nós temos que harmonizar os poderes e não criar essa ambiência de conflito, de guerra interminável. Né? Em relação especificamente à lei de abuso de autoridade, nós temos uma questão que não pode gerar, que dificilmente gerará a punição por esses crimes de juízes, né, ou de promotores, em razão de questões de erro de hermenêutica. Por que razão? Já conversava, inclusive, com o professor Marcelo Harger. O artigo 1º da lei de abuso de autoridade, ele é um fio condutor da interpretação de todos os tipos da lei. E lá, no parágrafo 1º, diz assim, do artigo 1º, as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica. Portanto, é um fim especial, não basta o dolo genérico, tá? Com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal.
quem atua na justiça, e eu estou no MP há 31 anos, sabe que a demonstração, a comprovação desses fins específicos do dolo são de dificílima demonstração. Aí diz o parágrafo 2º, a divergência da interpretação na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, como foi dito, né? Como foi dito, inclusive, quando falamos dos procuradores, né? Do município, dos estados, dos municípios, dos estados e federais na interpretação e na emissão de pareceres, né? Não se pune divergência de interpretação. A meu sentir, o dispositivo está na lei de abuso de autoridade, mas a sua aplicação concreta será de difícil aplicação. Em última análise, não há essa questão do erro de hermenêutica, ele não deve produzir como consequência, não produz como consequência um crime de abuso de autoridade. Houve um posicionamento bastante duro por ocasião da aprovação da lei de abuso de autoridade de entidades do Ministério Público e associações de classe do Ministério Público e do Judiciário. Não teria havido assim um exagero em especial diante do que dispõe esse parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 1º da lei de abuso de autoridade? Porque a impressão que eu tenho é que, na prática, embora você tenha diversas condutas tipificadas, esses dois dispositivos eles limitam bastante a incidência da lei no momento em que você deixa muito claro em que divergência de interpretação, né, não configura abuso de autoridade e que é exigido o dolo específico de prejudicar alguém. Né? Será que não teria havido assim uma reação um pouco exagerada? Muito obrigado. Então, assim, epidermicamente, existe abuso de autoridade nesse país. Qualquer autoridade, até quem não tem autoridade. Então, com base nesta premissa fática, outros países já demonstraram que uma lei como esta é necessária, sim. Ela tem acertos, erros, avanços, recuos, exageros, deficiências. Toda lei tem. Mas é necessária uma lei de abuso de autoridade, qualquer autoridade. Qualquer autoridade. Então, quem está reclamando do quê? Está com medo do quê? Quem vai decidir se houve ou não o abuso, ao fim e ao cabo, é o Poder Judiciário. É ele que resolve esse negócio. Pode gritar quem quiser gritar. E tem que ser assim em qualquer república civilizada. E o Judiciário também vai errar. Então, a meu juízo, eu falo por mim, houve abuso de autoridade nesse país, sempre vai continuar existindo, não só no Brasil, e é preciso um marco normativo referencial para a gestão dessas questões. As autoridades podem ficar muito tranquilas, porque se desempenharem o seu mistério de acordo com o estabelecido nas normas do Estado Democrático de Direito, não vão ter preocupação alguma para fazer com isso. Só para falar do sistema de justiça, porque há abuso em todos os outros campos em que autoridades operam, mas só para falar do sistema de justiça, é óbvio que tem abuso de autoridade. Tem abuso de autoridade da polícia, tem abuso de autoridade do Ministério Público, tem abuso de autoridade do Poder Judiciário. Sim, tanto, que nós vemos todos os dias decisões judiciais, aqui e acolá, reformando, retificando, alterando abusos de autoridades eventualmente cometidos. Isso faz parte. O que nós não podemos aceitar é que não tenhamos referências normativas seguras para lidar com os excessos de abuso. O abuso já não é desejável. Imagine excesso de abuso.
Então, eu sou totalmente favorável a essa legislação. Ela tem que agora sofrer modulações, eventualmente aprimoramentos, sem sombra de dúvida. Mas ela é, como petição de princípio, necessária. Eu vejo um probleminha dogmático aqui. Concordando com o Matheus, sem sombra de dúvida, o parágrafo 1º do artigo 1º, ele estabelece o que em direito penal nós chamamos de elemento subjetivo especial do tipo. Ou seja, para a configuração do abuso é preciso que haja essa intenção declarada, definida, explícita de prejudicar alguém ou obter vantagem. Bem, isto demanda prova robusta. E isso demanda devido processo legal. Só que vai ter um probleminha. Eu já antevejo isso, por exercer a função que exerço, como magistrado. Nós poderemos ter situações de comunicação contaminante entre a lei de abuso de autoridade e a lei de improbidade administrativa. Onde? Naquelas situações em que a improbidade administrativa sendo apurada, deflagrada e apurada, incidentalmente surja uma situação de aferição ou necessária aferição de abuso de autoridade de envolvidos nesta apuração da improbidade. E aí a pergunta é a seguinte: poder-se-á utilizar, com base na lei de abusos de autoridade, um incidente processual dentro da apuração da improbidade para fazê-la suspender, até que julgado definitivamente a existência ou não do abuso de autoridade que levou aquela improbidade a acontecer, e depois disso seguir a apuração da improbidade? Isto é um problema. Nós vamos ter que resolver. Tá? A meu juízo, não. São situações que podem paralelamente se desenvolver ao mesmo tempo, porque nós poderíamos estabelecer um critério do Código de Processo Civil, que é momento diferido de execução de responsabilidade. Apurar materialmente responsabilidades diferidas, uma lá no abuso de autoridade, com a configuração do elemento subjetivo especial do tipo, que é o dolo especial, e de outro, as ações de improbidade que efetivamente foram denunciadas. Paralelamente, essas ações correm, e no momento da execuibilidade material de alguns dos seus efeitos, aí nós podemos ter, talvez, comunicação entre uma lei de abuso de autoridade e outra lei de improbidade administrativa. Estou imaginando aqui, estou simulando com vocês um caso concreto que vai acontecer. Porque a lei de abuso de autoridade também poderá servir para o mal. Poderá gerar ficções abusivas, para gerar imputabilidades ou irresponsabilidades fictícias. Isso também poderá ser possível.